Entre os séculos XV e XVI, os navegadores europeus enfrentavam sérias dificuldades em navegar pelas águas da latitude 30 graus norte, também chamada e apelidada naquele momento de latitude dos cavalos. Vamos entender essa história? Para começo de conversa, para entender por que do nome latitude dos cavalos, a gente precisa voltar um pouquinho na geografia. Meu nome é Léo Miranda, sou professor de geografia do Humanizando e vou te explicar um pouco dessa história. Bora lá? Vou trocar minha tela aqui. Olha só, desenhei aqui um cavalinho para a gente falar sobre a latitude dos cavalos, o barquinho do século XV e do século XVI. Para entender o nome latitude dos cavalos, a gente precisa entender primeiro o que é uma latitude. A latitude, basicamente, é a distância em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador, que é exatamente nos mapas a linha horizontal, que divide a Terra em norte e sul, e no globo terrestre um grande círculo que também divide a Terra em norte e sul. Ou seja, nós estamos falando da linha que está a 30 graus acima da linha do Equador. Além desse conceito de latitude, é importante também entender um segundo conceito da geografia, que é o conceito de circulação atmosférica. Eu vou rolar minha tela para baixo aqui para a gente conversar um pouco sobre a circulação atmosférica. Primeiro ponto importante, o ar atmosférico, os ventos, só existem devido à diferença de pressão atmosférica. Mas o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, basicamente, é o peso que o ar exerce sobre a superfície. Você pode ter um peso maior ou um peso menor, ou seja, estamos falando de uma grandeza física. A densidade do ar interfere diretamente na pressão atmosférica. Quando nós temos um ar que está muito pesado, muito denso, ele vai pressionar o chão. Dessa forma, teremos aqui uma zona de alta pressão. Então, preste atenção num ponto importante. Se o ar está pressionando o chão, quer dizer que ele está descendo, é o ar que desce. Então você tem um ar que está descendo sobre a superfície, aumentando a pressão atmosférica. À medida que esse ar pressiona a superfície, ele acaba escapando para áreas onde a pressão é mais baixa. A pressão baixa basicamente tem a ver com o contrário. O ar está menos denso, é um ar mais leve. Portanto, se é um ar mais leve, é um ar que vai se deslocar para o alto da atmosfera com grande facilidade. Ou seja, o ar atmosférico sempre circula da alta pressão para baixa pressão. Alta pressão é ar que desce, baixa pressão é ar que sobe. Léo, o que isso tem a ver com as nuvens? A baixa pressão, ela é o motorzinho que explica a formação das nuvens. Para que haja nuvem, temos que ter uma zona de baixa pressão, porque o ar atmosférico, com umidade, carregado de umidade, vai se deslocar para o alto da atmosfera e à medida que ele vai para o alto da atmosfera, a temperatura cai. Esse ar, essa umidade presente no ar, condensa, formando as nuvens, que são microgotículas de água e cristais de gelo. O contrário, quando o céu está limpo, é porque a pressão atmosférica está alta. Você já deve ter ouvido falar daquela expressão na previsão do tempo. Olha, o tempo hoje está instável. Tempo instável significa coberto de nuvens com chance de chuva, inclusive. Quando eu falo que o tempo está estável, o que significa isso? Aquele céuzão azul, o sol brilhando no céu, porque nós não temos, no caso, as nuvens para interferir nessa insolação. A pressão atmosférica mais alta está associada ao ar mais estável, a pressão atmosférica mais baixa está associada ao ar instável. Tudo certo? Então, falamos aqui sobre a circulação atmosférica, sobre a latitude, e agora eu queria te contar por que do nome latitude dos cavalos. A latitude dos cavalos, basicamente, é a latitude 30 graus norte, mas o que eu vou falar para o 30 norte vale também para o 30 sul. Vem comigo. Existe uma circulação global de ventos. Essa circulação atmosférica global acontece entre as latitudes 0, que é o Equador, e as latitudes 30 graus sul e 30 graus norte. Vamos marcar aqui, ó, 30 graus sul e 30 graus norte. O mais interessante é que na latitude 0 graus, Equador, o que vai acontecer? Na linha do Equador você tem uma grande insolação, uma grande concentração de energia solar. Os raios solares, então, são convertidos em calor pela superfície e esse calor faz com que o ar dilate, ou seja, o volume aumente e a densidade diminua. Com o ar mais leve, a pressão abaixa, porque o ar está se deslocando para o alto da atmosfera. Então você tem o ar se deslocando por alto da atmosfera, só que esse ar está levando umidade da região equatorial, porque como a região equatorial é muito quente, evapora muita água, o vapor de água vai condensar e vai formar nuvens sobre a região equatorial. Por isso que a região equatorial tem uma cobertura de nuvens, tem uma nebulosidade muito grande.
Agora, ao mesmo tempo que você cria uma baixa pressão, não vai ficar um vácuo de ar atmosférico na região equatorial. Por quê? Porque nós vamos ter ventos que sopram das latitudes 30 graus norte e 30 graus sul em direção à região equatorial. Por quê, Léo? Exatamente para ocupar o espaço deixado pelo ar que se deslocou para o alto atmosférico, para o alto da atmosfera, para as camadas mais altas, no caso a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera. Agora, se você tem o ar saindo da alta pressão, é porque ele está sendo pressionado, né? A superfície está sendo pressionada por um ar que vem do alto da atmosfera. Então, nas latitudes 30 graus norte e sul, nós temos ar descendo da atmosfera, esse ar pressiona a superfície e se direciona para as zonas de baixa pressão. Esses ventos são ventos muito famosos, são chamados de ventos alísios. Ventos, vamos colocar de azul aqui, alísios. Alísios. Muito bem. Ventos alísios, ventos alísios. Os ventos alísios, então, eles sopram das latitudes 30 norte e 30 sul em direção ao Equador. Exatamente isso. Importante dizer que no caso dos os ventos alísios que vêm do hemisfério norte, eles se deslocam de nordeste, ou seja, vão da região nordeste, do ponto colateral nordeste, em direção ao Equador. Já no hemisfério sul, é no sentido contrário, do sudeste para a região equatorial. Mas aqui para nós é importante saber que os alísios convergem na região equatorial. Tudo bem? E aí o ar sobe, porque está leve, deixa eu mudar a canetinha aqui, esse ar vai se deslocar para o alto. Só que à medida que ele se desloca para o alto da atmosfera, o vapor vai condensar e a temperatura cai também. Se a temperatura cai, quer dizer que esse ar ele fica mais denso e acaba se deslocando para lá no alto da atmosfera, para se distribuindo para as zonas acima da latitude 30 graus norte e 30 graus sul. Tudo isso está acontecendo no alto da atmosfera, tá? Exatamente essa setinha aqui, ó, são chamados contralísios, beleza? E quando os contralísios se deslocam para essa área, como eles estão densos, eles acabam descendo sobre as latitudes 30 graus norte e 30 graus sul. O que é o resultado disso? O resultado é que nas latitudes 30 norte e 30 sul, nós teremos a presença de desertos. Desertos. Então, você tem desertos próximo ao 30 norte e desertos no 30 sul. Desertos. Fechou? Por que desertos? Porque quando o ar desce, ele impede o ar de subir. Se ele impede o ar de subir, ar que não sobe, ar que desce, não forma nuvem. Para formar nuvem e formar chuva, tem que ter ar subindo. Se o ar está descendo, o tempo fica instável, o ar fica mais seco, sem cobertura de nuvem. Então é por isso que os desertos, quase todos da Terra, estão localizados no 30 graus. Exatamente por isso. Agora, o que essa explicação que eu fiz sobre a circulação atmosférica global tem a ver com o início da história que eu comecei a te contar sobre a latitude dos cavalos? A latitude dos cavalos, o nome, se deve à grande estabilidade do ar. Olha só que interessante. Como assim grande estabilidade do ar? Deixa eu voltar minha tela aqui. Quando a gente fala da estabilidade do ar, nós estamos falando do ar que está descendo. Ou seja, as latitudes 30 graus, tanto norte quanto sul, são caracterizadas por uma grande monotonia, paradeira do ar. E aí, quando os navios passavam por essas latitudes, como eram barcos à vela, caravelas, entre outros, não conseguiam se deslocar porque não tinha vento, não venta nessa região direito. Resultado, não venta porque o ar, quando chega nessa latitude, ele já é encaminhado para baixa latitude, no caso, para a linha do Equador. Resultado, os navios não conseguiam sair do lugar. Como eles não saíam do lugar, os marinheiros, por exemplo, enfrentavam ali dias de paradeira sem ter o que fazer ali, tentando arrumar serviço no barco, porque não tinha muita coisa a ser feita. Além disso, os suprimentos, como a comida, enfim, os víveres, animais, galinha, ovo, etc., começavam a acabar, porque os marinheiros estavam ali consumindo, a viagem ficava mais demorada e aí tudo era comprometido. Inclusive, a própria alimentação de animais que eram transportados por eles, como os cavalos. Os cavalos de origem europeia e asiática foram levados para a América para servir ali de meio de transporte, muitas vezes de força mecânica
para algumas atividades, né, na agricultura, por exemplo. E o que os marinheiros, o que a tripulação, o que o comandante fazia com esses cavalos? Qual que era a ideia? A ideia era lançar os cavalos ao mar. É isso mesmo que você ouviu, lançar os cavalos ao mar. Por que lançar os cavalos ao mar, Léo? Porque, vamos pensar, cavalo tem massa. Se tem massa, pesa no barco. Além disso, o cavalo consome os suprimentos, que são suprimentos já escassos. Então, a ideia de lançar os cavalos ao mar era para tirar peso do barco e, assim, facilitar o deslocamento desses barcos, já que não venta muito na latitude 30 graus norte. Curtiu a história? Bom, aproveitando que eu estou falando sobre essa história, você entendeu aí que é uma história que tem a ver com conceitos geográficos. A gente falou de vários conceitos da geografia, que são conceitos trabalhados no Humanizano. No Humanizano, inclusive, a gente tem um dicionário de ciências humanas, que é um dicionário de conceitos geográficos, históricos, filosóficos e sociológicos, gravados em microvídeos, vídeos pequenos, explicando qual a origem do conceito, para que você consulte na hora que estiver fazendo ali exercício, na hora que a dúvida surgir, na hora que estiver estudando a teoria. E se você ainda não é aluno do Humanizano, como é que faz para se tornar aluno do Humanizano? Vou colocar aqui na tela para você. Ó, essa é a nossa equipe, você está vendo aqui a minha pessoa, o bigode, o professor Léo Miranda, a professora Luísa Candini e à sua direita aqui o professor Guilherme Rabelo, o Guizão. Se você não é aluno do Humanizano, tá aqui o QR Code, é só apontar o seu celular para esse QR Code e conhecer um pouco do nosso curso. Importante dizer, Léo, eu ainda estou ali me organizando para ser aluno do Humanizano, mas eu quero seguir o Humanizano no Instagram. Como é que eu faço? @Curso Humanizano. Então segue a gente no Instagram, já comenta aqui esse vídeo, importante, todo comentário que você faz já ajuda bastante para que esse vídeo chegue a mais pessoas, a mais estudantes e a gente consiga levar mais conhecimento de humanas, no caso de geografia, para mais pessoas. Então já comenta aqui embaixo, curte esse vídeo e nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo, valeu, tchau, tchau.